A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, todo aquele que tem um chamado espiritual precisa saber disso, sabe? Que por trás de cada escolhido existe uma realidade espiritual que talvez você não conheça, que talvez você não saiba. E hoje eu estou aqui para te falar sobre essa realidade. E eu falo isso porque eu sou uma escolhida de Deus, eu tenho uma missão. Deus colocou no meu coração uma missão: ajudar pessoas a serem libertas do cativeiro da angústia, do cativeiro dos vícios, do cativeiro da perdição, sabe? Existem dois tipos de cativeiros: aquele que Deus permite que aconteça e aquele que as pessoas entram sem saber. E é nesse tipo de cativeiro que a gente entra como escolhido de Deus, que você entra como aquele que tem um chamado de Deus para libertar essas pessoas, para tirar essas pessoas do cativeiro da perdição, sabe? Do engano, da mentira, sabe? Das falsas promessas, onde principados, potestades, o príncipe das trevas, sabe? Que atuam nas regiões celestiais, sabe? Eles atuam e agem, sabe? De forma que é invisível, que ninguém vê, sabe? E eu te digo que todo aquele que é chamado de Deus, que é chamado mesmo, que tem um ministério de pregar a palavra de Deus, de levar a libertação espiritual para alguém, tirar pessoas do cativeiro do pecado, sabe? Essas pessoas, elas vão muitas vezes, elas precisam ter essa consciência, sabe? Senão você não segue nesse ministério. Porque servir a Deus não é uma coisa deste mundo, sabe? Servir a Deus é uma coisa, é além daquilo que os nossos olhos físicos podem enxergar. Servir a Deus, libertar pessoas, ter um chamado de Deus, vai além de você ver uma pessoa ali fisicamente e você dizer assim: eu não vou com a cara dessa pessoa. Vai além disso, sabe? Muitas vezes você precisa renunciar convites, você precisa renunciar pedidos até da sua família para fazer a obra de Deus. Porque à medida que você é rejeitado, à medida que você é muitas vezes excluído, lembra de Davi? Davi foi esquecido até pelo próprio pai, ele foi esquecido pelos irmãos, mas uma coisa Davi tinha certeza, que a presença de Deus era sempre com ele. Então, eu quero te dizer uma coisa que em Efésios capítulo 6, versículo 12, Paulo, ele fala dessa nossa luta, essa luta invisível que nós não vemos, mas no versículo anterior ele fala da armadura da fé. A luta que nós vencemos todos os dias, que precisamos vencer como chamado de Deus, que eu te digo que essa é a realidade do chamado. A realidade do chamado é você saber que você precisa estar preparado todos os dias. É preciso que você tenha consciência disso. Isso tem que estar na sua mente, tem que estar no seu coração, tem que estar perceptível a você e saber que você não está só. Saber que você não luta com as pessoas. Pelo contrário, muitas vezes quando você é rejeitado por alguém, você tem que se dispor ainda amando mais e mais as pessoas que Deus vai colocar no teu caminho. Porque certamente vão aparecer muitas pessoas necessitadas, presas para você libertar essas pessoas. Então saiba que você é um agente de Deus. Você é um soldado de Cristo. E como soldado você tem que estar bem preparado, bem treinado e bem alimentado para você ter forças, porque a Bíblia diz, ainda mesmo na carta, na epístola, né, na epístola aos Efésios, ele diz que nossa luta não é contra carne e nem sangue. Nossa luta vai além daquilo que nós podemos nos defender fisicamente. É uma luta espiritual. São potestades, são demônios, são espíritos que aprisionam as pessoas. E são essas pessoas que estão aprisionadas que você vai lidar, que você precisa libertar. E muitas pessoas fogem desse ministério, fogem
larga, cai, porque não estão preparadas. E muitas das vezes a gente é colocado no deserto para esse treinamento. Talvez você hoje esteja no deserto do treinamento de Deus, mas saiba de uma coisa, há uma promessa para você. Há uma terra prometida para você, sabe? Há uma vitória prometida para você. Deus, ele te garante isso, porque você não está lutando com o seu próximo. Você não está lutando com aquele seu amigo que está ali nas garras do inimigo, sabe? E você precisa libertar esse seu amigo. E às vezes não é o seu amigo. Às vezes são pessoas que você nunca viu na sua vida e você precisa ir. E eu lembro que há uns anos atrás eu fazia a obra missionária e eu fazia o evangelismo de rua. E nessa época a gente havia um grupo na minha igreja e nesse grupo tinha pessoas de todas as classes, sabe? E a nossa liderança toda, ela estava muito envolvida e eles oravam muito por nós, sabe? Por aquele grupo específico chamado ID, o ID de Jesus. Nós fazíamos o ID. E teve uma época que na época do verão, a gente ia pelas ruas, sabe? De madrugada, entrávamos naqueles lugares que a gente nem podia entrar porque era considerado área vermelha e nós tínhamos que pedir permissão para entrar naquele lugar. Por isso, o apóstolo Paulo, ele fala que a nossa luta não é contra carne e sangue, porque nós precisamos estar espiritualmente fortes para entrar no território do inimigo. Por isso que a Bíblia fala sobre os territórios, fala sobre os principados, os príncipes das trevas. E nós muitas vezes precisávamos chegar ali e pedir permissão para entrar naquele território, para entrar naquele lugar. E nós falávamos ali com aquelas pessoas que eram consideradas as donas, né, os donos daquele lugar. Nós falávamos com eles ali e entrávamos para distribuir sopas, sopa, para distribuir folhetos. Era na época que a gente fazia o evangelismo através de folhetos ainda, entregue na mão da pessoa, convidava as pessoas. E aquelas pessoas que a gente convidava, algumas, no próximo domingo, elas estavam ali na igreja, aceitando Jesus como seu Salvador. Meu Deus, eu me arrepio toda de falar sobre isso, porque foi uma fase tão boa. Era uma fase boa, onde o evangelho era pregado de verdade, sabe? Onde havia uma dedicação, onde havia um preparo, onde as pessoas realmente se dedicavam por amor à obra de Cristo. Então eu lembro que no domingo seguinte eles estavam ali procurando pela gente aquelas pessoas que, sabe, necessitadas de rua, sabe, em condição de rua mesmo, e a gente dava o alimento, a gente fornecia roupa, calçado, pegava aquelas pessoas, fazia um mutirão na igreja num sábado e cortava cabelo, sabe, dava alimento e media a pressão arterial. Então, assim, era um movimento em favor daquelas pessoas. E a igreja, ela agia como uma mãe, ela agia como um hospital, onde cuidava realmente dos necessitados. E era essa a obra de Jesus. É esse o evangelho que Jesus quer. Talvez hoje muitas pessoas não estejam dispostas a pagar o preço para fazer isso, porque nós, naquela época, pagávamos o preço para fazer isso. Mas era com tanto amor, com tanta dedicação, que quando Jesus chama alguém, quando Deus ele chama alguém, ele coloca no coração desse alguém o amor. Tá? Ao mesmo tempo que você é rejeitado pela sociedade, você é rejeitado por um amigo, sabe? Ao mesmo tempo você é mais amado por Deus, você é mais cuidado por Deus. Então você age com o amor de Cristo no seu coração, sabe? Aquele amor que é capaz de dar a própria vida. Eu lembro também nessa mesma fase, eu fazia parte dos Gideões do Brasil. Então, eu ia também dentro dos presídios, eu ia nos hospitais, distribuir os Novos Testamentos, o Novo Testamento, quando eu era pequeno ainda, aquelas Bíblias, que acho que ainda tem hoje, mas Deus me colocava isso no meu coração, então eu digo assim que eu tenho um chamado. E isso não agrada o inferno. Por isso que às vezes eu sou muito atacada.
Por isso que muitas das vezes eu sou muito atacada e eu já conheço, eu já sei, Deus começa a me mostrar em sonho, Deus começa a me revelar que eu estou sendo atacada por eu fazer a obra dele. Mas isso não é uma coisa que acontece comigo. Muitas pessoas passam também, muitos já passaram, muitos dos antigos da Bíblia deram as suas vidas por esse evangelho. Então essa é uma palavra de Deus que quero deixar para você hoje. Meu irmão, se você tem um ministério, procure reativar o seu ministério para você fazer a obra de Deus, porque Deus te escolheu. A realidade do chamado de Cristo não é fácil, mas Ele te garante, te promete que você nunca vai ficar só. Ele te promete que você tem uma proteção, tem um livramento, e você tem uma vaga garantida, você tem um galardão. Por isso, não desista se você tem um chamado de Deus para cuidar de vidas, para cuidar de almas, para cuidar de pessoas. Exerça o seu ministério. Esse vídeo aqui é um chamado para você, sabe? Deus tem falado muito no meu coração. Deus tem tocado muito no meu coração sobre isso. Sobre essa fase que eu já tive e que hoje eu já não tenho mais. Mas Deus, Ele me tirou daquela fase para essa de hoje. Hoje eu quero estar aqui e estou aqui para fazer esse ID do Senhor. O ID que Deus está me mandando hoje é esse aqui, pregar um evangelho que existe, um evangelho que realmente liberta pessoas de tudo que é tipo de trauma, de todo tipo de trauma nas emoções, das emoções. Então Deus está te convidando também. Se você tem o seu ministério aí paralisado por alguma razão, por medo, por algum trauma que te bloqueou, por alguma frustração, volta. Volta e reativa o teu ministério, porque Jesus está te esperando e essa obra também. E tem muitas pessoas aí precisando ouvir a tua palavra, precisando ouvir você falar de Jesus, do sangue de Jesus, que liberta, que cura e que salva. Deus abençoe você. Não esqueça de compartilhar esse vídeo para me ajudar a levar essa palavra mais longe. É a única coisa que eu te peço, que você compartilhe o vídeo, que você deixe aqui um comentário e se inscreva no canal se você ainda não for. Deus abençoe. Fique com Deus agora, porque Deus precisa, essa obra precisa de você.